Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 445. Inconvenientes e perigos da mediunidade. É 445 mesmo. Não, desculpa. 645. Mas que cabeça. 645. E a sequência a pergunta de número 8, capítulo 18, Livro dos Médiuns. Então Kardec ele pergunta, nós já esclarecemos um pouquinho no vídeo anterior, mas nós vamos continuar aqui. Kardec pergunta, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade com as crianças, né? Aí os bons espíritos respondem assim, não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico. Então observemos aqui desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral, né? Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo e da escrita tem outro inconveniente derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Como eu disse, nós já tratamos desse assunto já. Ah, mas então por que você repetiu? Não, para dar sequência na questão, pergunta de número 222. E na verdade não é nenhuma pergunta, é um resumo, creio que de Allan Kardec. Se não for de Allan Kardec, vai ser de Erasto ou vai ser de São Luís, porque aqui não está, o nome não está aqui no rodapé da mensagem. Então nós demos sequência aqui, retornando ao número 8, apenas para poder continuar para o assunto ter nexo, porque senão a pessoa pensa assim, mas a 222 não tem nexo com nenhuma outra? Não. Então nós já mostrou aqui agora, né? Porque na verdade é a pergunta de número 8. E agora a questão é de número 222. Então, a questão de número 222, Kardec diz assim, ó, eu acho que é Kardec, se não for vai ser São Luís ou vai ser Erasto, né? A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato. Olha que coisa interessante. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a utilização das tramas dos espíritos enganadores. Gente, é preciso ter uma percepção tremenda. Porque, olha, os charlatões, os mistificadores, os impostores, eles são hábeis em enganar
a humanidade. E eles quase sempre atuam no ponto fraco da pessoa. E o que é o ponto fraco? Você observa que a humanidade, ela nunca que está satisfeita com o que tem. Não é generalizando, é com todo respeito. É uma insatisfação tremenda. Quanto mais tem, mais quer. Material. Material. E quando aquela pessoa que muito material, muitas coisas material ela tem, e que ela mais egoisticamente busca a providência divina em busca de mais, ela recorre a meios incorretos. Então, essas pessoas insatisfeitas, elas recorrem a meios não corretos. Elas saem em busca de cartomante, pai de santo, e pegam orientação aqui, pegam orientação ali, mas não percebe que aqueles seres ali são todos charlatões, mistificadores. Nós batemos numa tecla aqui, e eu nasci batendo nessa tecla, eu vou morrer batendo nessa tecla. Todos os espíritas deveriam estudar. Não é ler, não. Porque há uma diferença muito grande em ler com estudar. Todo espírita deveria estudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, anota aí para você ver. Estudar, não é ler. Não se lê as obras básicas da doutrina espírita como se lê um gibi. Se a pessoa pretende ler uma obra espírita como se lê um gibi, vai ler um gibi então, mas não se aventure a lidar com o que desconhece, com o que não conhece. Então a trama é imensa. Então leiam o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá você vai perceber a trama tamanha dos nossos irmãos. Então, a prática do Espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem a homens feitos, olha só, se esses espíritos charlatões, mistificadores, enganadores, se eles iludem a homens feitos, homens que têm conhecimento, homens sábios, imagine, com todo respeito, aqueles que desconhecem os ensinamentos, desígnios das leis divinas. Continuando. Claro, é que a infância e a juventude mais exposta se acham a ser vítimas deles. Então imagine, se os espíritos charlatões, mistificadores e impostores, se eles iludem até os mais ilustres conhecedores, aqueles que se dizem conhecedores,
nada me engana, nada me mistifica. Agora você imagine a juventude e a infância exposta às tramas desses espíritos inescrupulosos. Mas eu penso que inescrupulosos não são nem os espíritos. Inescrupulosos são os presidentes de casas espíritas que permitem que estas crianças e estes jovens trabalhem suas faculdades mediúnicas. Antes de evangelização infantil, antes de participarem de cursos e mais cursos e mais cursos. Não é porque a criança ou o jovem apresentou determinada faculdade natural que devemos colocá-los para trabalhar aquela faculdade mediúnica, que não. Porque existe milhões de outras formas de trabalhar as faculdades mediúnicas, que nem sempre se resume em receber espírito numa casa espírita, tanto através de efeito físico, psicografia, psicofonia. Não. Eu penso que a criança e o jovem, ele teria que ser poupado. Ele teria que ser poupado. Então, o jovem, a criança e o jovem, ele teria que ser poupado. Por esses motivos todos e por milhões de outros que passa despercebido aos olhos dos encarnados, mas que não passa despercebido aos olhos dos espíritos charlatões e mistificadores e das trevas. O que nem sempre todos os integrantes da casa espírita possuem capacidade ou condições ou conhecimento suficiente para se inteirar do que 24 horas ocorre na erraticidade com cada qual participante. É de extrema importância o conhecimento, a vigilância, a responsabilidade, mas é aquele caso, né? Saber de tudo ninguém sabe, quem sabe é só Deus, é Jesus, os mentores espirituais. Então, por isso que o trabalhador ele tem que agir corretamente. Ele tem que agir com dignidade. Então, sabe-se além disso que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. Você percebeu só, né? Sabe-se além disso que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espírito sério. Então, se a pessoa não consegue se recolher, se ele não tem conhecimento, se ele não consegue se recolher fisicamente, se ele não consegue se recolher mentalmente, se ele não consegue
se recolher através de uma oração, porque não devemos pensar que o recolhimento basta apenas a pessoa se recolher ao seu quarto. Tem pessoas que dizem assim, mas é de extrema importância o silêncio. Mas qual silêncio que a pessoa está dizendo? Eu vou a algumas casas espíritas e eu vejo algumas plaquinhas lá. Silêncio também é prece. Mentira. Esse termo está errado. Silêncio também é prece. O silêncio também é prece. Mentira. Não pode afirmar que o silêncio é prece. Porque você está num cantinho em silêncio fisicamente. Todo mundo acha que você está orando. Mas e a tua mente, onde é que ela está? A tua mente pode, naquele momento, estar arquitetando uma forma de matar alguém ou de roubar um banco. Você já parou para pensar que as pessoas creptomaníacas, as pessoas que roubam bancos, nada contra eles, coitadinho, mas eles têm o hábito de, antes, assim, alguns dias antes, eles buscam o silêncio, eles ficam em silêncio, matutando uma forma de executar o roubo sem que nada dê errado. Então, na casa espírita, a pessoa fala assim, silêncio, gente. Aí as pessoas estão em silêncio fisicamente, mas mentalmente a pessoa pensa assim, pessoa exibida essa. Pensando, pessoa exibida. Então, nem sempre o silêncio é prece. Um dia, Joana de Ângeles disse a Divaldo Pereira Franco, meu filho, eu gostaria de te levar numa reunião hoje que eu vou ter com outros amigos. Você gostaria de ir? Sim. Ele, mais que tudo, se prontificou assim, muito excitado, né? Sim, eu gostaria sim. Tá bom. Só que com um porém. Pois não. Pode pedir o que a senhora quiser. Faça silêncio lá, viu? Silêncio. Deixa comigo. Eu vou pôr uma cola nessa boca, não vou nem cumprimentar ninguém, ele pensou. Pois bem. Ele chegou lá nessa reunião, era um trabalho magnífico. De repente, Joana se aproxima-se dele e pede para ele, silêncio, eu não te pedi para você fazer silêncio. E ele, nem abriu a boca para responder. Mas não pedi para você fazer silêncio. Aí, simplificando, né? Mas minha irmã, eu entrei mudo e tô mudo até agora. Ela falou, silêncio mental. Desde o momento que você entrou aqui nesta sala, você está atrapalhando os trabalhos, você está incomodando todo mundo que está aqui dentro desse recinto com os teus pensamentos. Faça-me o favor, silêncio, ou eu vou ter que te retirar daqui. E como ele é uma pessoa muito disciplinada, né? Graças a Deus. Mas também representante de Jesus, como o Divaldo é, né? Ele entendeu o que ela quis dizer. Então, nem sempre, gente, aquela pessoa que está ali num canto, amuada, quietinha, está em silêncio. Muitas mães, infelizmente, 2022 ainda existe isso. Eu vou dizer assim, muitos pais pegam as criancinhas, os filhinhos pelo braço, puxa assim, como se estivesse puxando um cachorro. Eu uso esse termo mesmo, que eu fico nervoso só de pensar nessa cena. Puxa ali a criancinha como se fosse um cachorro
dá umas palmadas no bumbum da criança e põe a criança sentada num canto e fala, fica em silêncio, fica quieta, aí você está de castigo. E eu, graças a Deus, que eu nunca deparei com essa cena, porque se eu deparar, perdão da colocação, gente, eu não sou santo, mas essa pessoa retorna à pátria espiritual mais cedo. Justiça com as próprias mãos, Luiz, eu não sou perfeito. Então eu também cultivo alguns defeitos. Infelizmente, estou em processo de evolução, mas a pessoa não sabe o mal que está fazendo aquela criança, colocando-a de castigo. Ali aquela criança está alimentando um ódio contra aquele pai, contra aquela mãe. Aquela criança ali já traz transtornos de outras vidas. Aquele momento ali marca tanto na vida daquela criança que ela pode crescer uma pessoa futuramente transtornada, inclusive neurologicamente. Ela pode vir a se tornar uma paciente psiquiátrica, tendo que ser internada em uma clínica para o resto da vida. Cada um e cada um. Então, o silêncio. Entendeu? Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. Com espíritos sérios. Sem o silêncio mental, sem o recolhimento, sem conhecimento, sem oração, sem resignação, sem humildade, não se consegue isso. As evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros. Isso é terrível, isso é horroroso. As evocações feitas estouvadamente e por gracejos constituem verdadeiras profanações que facilitam o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Então a pessoa tem que ter conhecimento mesmo, gente. Nós vamos para o próximo vídeo.